Memórias do período militar. Você sabe por isso? Porque nós somos o último obstáculo para o socialismo. Então, a última etapa do socialismo, que tem o populismo também, né? É você ter as forças armadas ao teu lado ou tê-la como inimiga do povo. As ditaduras aí começam com paredões aí fora. Eles apelidam a gente do que eles querem para eles. A ditadura. Porque não tem ninguém mais velho do que eu, estou com 60. Pega quem tem mais de 60 anos de idade e pergunta o que foi aquele período e o que aconteceu de 61 até 64. Você acha que se fosse ditador, tu acha que a gente ia entregar o poder? A ditadura só cai com outra ditadura. E esses caras, como eles viviam, onde treinavam, quem bancava, por exemplo, as coisas acontecem na minha vida, né? Com 10 anos de idade eu conheci Rubens Paiva. Em 70, eu tinha 15 anos, quando foi estourado o aparelho do Lamarca, vizinho da fazenda Rubens Paiva, muita coisa veio para a cidade. Então eles pagavam muito alto o preço de uma galinha naquela região. Mas não é que pagava alta. Eu te dava $20 aqui agora, não vou pedir troco para você. Okay? Então eles faziam todo aquele trabalho de aliciamento, aproximação, bonzinhos com o povo. Eles sabem que não tem como você chegar ao poder sem o apoio popular. Nunca tiveram. Não tiveram em 64, não tiveram em 22, foi a primeira vez, nunca tiveram. E não vão ter. Agora, o atraso que o país tem com essas propostas totalitárias deles é enorme. Quando contam alguma coisa, é incomum na imprensa, né? Ah, Dona Maria da Silva, guerrilheira, foi presa e torturada. Não diz o que ela fez. É igual você na delegacia entrevistar um preso agora, e lógico, todo mundo vai dizer que está sendo maltratado, torturado, para se vitimizar, mas você matou, você sequestrou, você estuprou, isso não vem, não é contado. Quem ainda tem muita influência dentro do Congresso é a senhora Presidente da República, que é muito interessada nessa história que está aí. Quando você fala da vida pregressa dela, eu vi um tempo, de vez em quando ela chora na televisão, ela foi torturada. Porra, ela começou com 19 anos de idade, casando com o ex-presidiário dele das Cobras, Cláudio Galeno. Eles pertenciam ao grupo, um dos grupos, vários grupos terroristas na época, chamado Colina, Comando de Libertação Nacional, lá de Minas. E foi no apartamento do jovem casal que esse grupo tramou, das ações, né, tramou executar um capitão boliviano que cursava a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército no Rio, porque esse capitão havia participado da morte do Che Guevara. O grupo foi, as informações que eu tenho, não posso dizer que a Dilma tenha ido nessa missão, né? Mas foi o grupo dela, se equivocaram e mataram um major alemão, porque as fardas, eu mesmo tenho dificuldade para distinguir farda de outros países muitas vezes. Eu pergunto porque é difícil, né? E daí não ficou boa a vida para o casal de pombinhos. E daí um avião em voo com 96 a bordo, Cláudio Galeno sequestrou o avião. E já que lutava por democracia, para onde ele levou estes sequestrados? Levou para Cuba. Ela mergulhou aqui na clandestinidade e acabou se amaziando com Carlos Araújo. O Cláudio Galeno atualmente mora no México. O Carlos Araújo, separado dela, mora em Porto Alegre. E isso ficou muito mais fácil contar a vida do Carlos Araújo, porque eu não vou falar, está aqui no livro, alguns podem até desconfiar do livro. No final daquela novela Amor e Revolução, todo final de capítulo, por 5 minutos, em média, né, alguém da esquerda ocupava para contar que foi vitimado, etc., torturado. E daí aparece o Carlos Araújo. Logo que saiu, imediatamente nós capturamos publicado, né, para não ter como pouca gente sumir no YouTube, publicamos bastante. Ele fala claramente ali que a lua de mel com Dilma Rousseff, ele passou expropriando bancos. Ele usou um nome bacana, né? Eles não matavam os seus companheiros, eles justiçavam os seus companheiros. Pegando armas em quartéis. Ô, sargento, me dá um fuzil aí. Tá? E roubando caminhões de carga na Baixada Fluminense, porque o povo tinha fome. O povo brasileiro, em alguns locais, tem fome sim. Tá? Em alguns poucos locais, como aqui no Nordeste, no Sertão. Mas lá em região Sudeste, você passa mal. Passar fome não passa. Você deixa um pão em cima do banco da praça, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, de manhã, no final, à noite vai estar lá aquele pão. Se o passarinho não comer, vai estar lá. Esse papinho, passar fome não existe, né? E eram as atividades que eles praticavam. A Dilma é uma especialista em roubo de carga em nosso país. Agora, ela fazia aquele por ideal deles, como já contou Gabeira, entre outros tantos,
que queriam impor a ditadura do proletariado. Nessa história toda, né, num sequestro de várias autoridades estrangeiras no Brasil, no sequestro foi o cônsul japonês, uma história bacana, o embaixador americano, o suíço, né? Num desses, que o Zé Dirceu estava preso, exigiu-se a libertação dele. Ele foi para onde? Ele foi para Cuba. Lá ele treinou um outro grupo chamado Molipo, Movimento de Libertação Popular. Ele pegava a garotada universitária, igual você vê uns idiotas nos black blocs da vida aí, ou aqueles outros até que saem dando pancada, xingando. Na faculdade é comum te encontrar isso daí. Levou 28 para lá, né? Treinaram. Eles começaram a voltar para cá, no linguajar militar, chamado por faxina, ou seja, 3, 4, 2, 1. Todos foram presos quando desembarcavam aqui, a maioria em navios aqui, todos, sem exceção. E presos, começaram a perguntar, mas como isso aconteceu? Quem sobrou? Só o Zé Dirceu havia sobrado. Então, ele, apesar de ser integrante da Polícia Secreta Cubana, a conclusão que chegamos é que ele que entregava. Todos eles morreram logo depois. Não pergunte por quê. É guerra, ok? É a mesma coisa a questão da Dilma Rousseff. No grupo Colina, ela puxou 3 anos de cadeia e o grupo dela também foi desbaratado depois da prisão dela. Ela também delatou todos os seus colegas. Guerra é guerra e na guerra qualquer um fala do lado de cá ou do lado de lá. Não existe santo aí. E o processo, se você for ao Superior Tribunal Militar hoje, como cidadão, como jornalista, você pode ter acesso a qualquer processo respondido por qualquer pessoa, desde quando foi criado o Superior Tribunal Militar, menos o processo da senhora Dilma Rousseff. Okay? A Folha de São Paulo, através do habeas data, tentou ter acesso em 2010. O Lula ameaçou. Ele vai dizer que eu estou mentindo se ele vê isso aí, né? Mas, lógico, isso aqui não está assinado. Ele ameaçou o Superior Tribunal Militar. Caso o processo vazasse, ele, por proposta de emenda à Constituição, extinguiria a Justiça Militar. O ministro era lá, são 15, né? Um dos 5 que era civil, que era o presidente, guardou no cofre dele o processo. Está guardado até hoje. Parte 2. Os militares e a luta armada. Um deputado do Rio Grande do Sul, na Comissão de Relações Exteriores, né, começou a falar sobre a crise brasileira e falou que isso é resquício da ditadura. Porque aquelas pessoas não podiam pensar naquele momento, é o nome dele, hein? Não podiam pensar naquele momento que eram tolhidos. Eu peguei o microfone, deu 4 minutos. Se quiser inserir depois no filme alguma coisa, é o seguinte. Ninguém foi preso no período militar por pensar diferente. Então dizer para o Henrique Fontana que sequestrar autoridades, como cônsul japonês, embaixador suíço, embaixador americano, isso não é pensar. Assaltar bancos, como Dilma Rousseff assaltou largamente. Como, por exemplo, entre outros, Carlos Mink, que roubou um banco no Rio, que não foi um roubo, foi um latrocínio, que matou um cliente. Seu colega, há pouco tempo, ministro aqui do PT. Explodir guaritas, como aqui matou Mário Cosel Filho em São Paulo, não é pensar isso daí, é executar. E o grupo que explodiu foi a VAR Palmar de Dilma Rousseff. Por isso que ela não deixa ter acesso ao seu processo aqui no STM. Executar cacetadas, o tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública de São Paulo, não é pensar diferente também. Eu contei atos praticados por eles, e cada um fala, isso não é pensar. Okay? Isso não é pensar. Matar, sequestrar. O grupo VAR Palmar da Dilma Rousseff participou da execução do tenente Alberto Mendes Júnior, a cacetada no Vado Ribeiro, em cárcere privado. O mesmo grupo dela do carro-bomba que matou o soldado Mário Cosel Filho em 68. Tá? Depois ela brigava com o Lamarca, quem seria o presidente. O Lamarca eu entendo até. Lógico que não deixa de ser um canalha, um traidor. Ok? Mas ele sofreu uma fraqueza. Primeiro, quando era cadete, estudante universitário, ele tinha uma irmã de criação. Okay? E numa das férias ele engravidou a irmã de criação. É um fato. Okay? E naquele tempo, né, se casava. Okay? Casou. Está na cara que ele não nutria muito amor por ela, dadas as circunstâncias. E depois, enquanto militar ativa, né, capitão, uma loura muito bonita, chamada Yara Yalverbeck, se aproximou dele. Entendo que a cooptação, a capturação dele foi por aí.
Antes dele desertar da luta armada, ele despachou a esposa e um filho andando e um de colo para qual país democrático para lutar por democracia? Para Cuba. Eu não condeno a esposa dele, que é uma coitada na história, a irmã de criação dele, tá certo? E aí entrou. E na luta armada, na guerrilha, depois de um limite, você não precisa destruir pontes, não, você não tem como retornar. Essa foi a vida dele. Eu participei da caça dele quando tinha 15 anos de idade, porque a base de guerrilha que o Lamarca fez no Vado Ribeira pertencia à cidade de Eldorado Paulista. Eu estava lá, meus pais moravam lá. Tá, okay? E a base de guerrilha é vizinha à fazenda Caraitá da família Rubens Paiva. Esse cara não era nem um santo, não, como a história conta, como tem um busto dele lá na academia, lá na Câmara, como tem um busto dele ao lado da Polícia do Exército. E a história é bacana. Por quê? Lógico, os aparelhos, né, eles existem, estão ali, até que ninguém desconfie que ele, né? Mas na cidade de Tapecerica da Serra, quando o Lamarca estava no Vado Ribeira ainda, foi estourado um aparelho nessa cidade. 4 elementos lá dentro, com um armamento, com um carro pintado de verde, etc. E eles foram presos, detidos. E foram para interrogatório. Okay? Eles sabiam, né, não tinha comunicação. Enquanto está preso, não tem como saber, não tinha... O telefone na minha cidade, só tinha um telefone público na cidade. E ele estava a uns 50 quilômetros para frente, 40, estava muito longe, não tinha como. Naquela cidade não tinha telefone também. Bem, resumindo, o comando da luta armada no Brasil sabia que tinha que colocar imediatamente em liberdade os 4 que foram detidos, senão eles iam falar onde era a base guerrilha do Lamarca, que era uma pessoa muito importante na luta armada. Semana seguinte sequestraram o cônsul japonês. Né? E começou essa negociação. Sequestrou, liberta ou morre, ou mata o cara. Okay? Lógico, todos os momentos que houve isso aí, os presidentes militares acabaram resistindo, mas sabendo que ia ceder, porque eles matavam mesmo. Então, quando foi posto em liberdade, uns 30 deles, né, os 4 foram no bolo, para não desconfiar que é só aqueles 4. Mas eles já haviam falado, porque a informação em combate, você tem que ter urgência dela, daqui a algumas horas para não interessar mais. E daí o que esses 4, agora é uma suposição minha que eu não tenho como comprovar para você isso aí. O que os 4 decidiram? Quem dedurou não fomos nós. Só pode ter sido o Rubens Paiva. Interessava eliminar o Rubens Paiva. Ele teve detido na Polícia do Exército? Sim. Só que, coisa mais linda, maravilhosa, pode ter acontecido isso aí, porque eu não sou leviano como a esquerda, eles ter pego o Rubens Paiva, porque ele em nenhum momento foi algemado, nada, depois saiu de lá, deu destino e botou a culpa no pessoal do Exército. Maravilha. Como você posso contar para você o caso do gasômetro do Rio, do caso do brigadeiro Sérgio Macaco? Ah, vamos explodir, o coronel Sérgio Macaco, vamos explodir o gasômetro. Como é que nós, vamos supor que nós tivéssemos até essa intenção, explodir o gasômetro para matar alguns milhares na rodoviária Novo Rio, que fica ali 70 metros. Agora, vizinho, no mesmo muro do gasômetro, tínhamos ali o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, o CPOR. Do lado, Batalhão de Guarda. Um pouquinho mais à frente, Brigada de Cavalaria Blindada. Nós íamos matar uns 5 mil nossos também. Não tem cabimento isso daí. São as histórias fantasiosas que o pessoal engole. Agora, não debate. Nenhuma televisão faz isso que estão fazendo comigo aqui agora. Nenhuma. Parte 3. O papel das Forças Armadas. Nós, os militares, não são fiscais do Legislativo, muito menos do Executivo, Legislativo, Judiciário. Que for. Nós, ao longo de 40 anos, somos massacrados, caluniados por esses que estão aí, porque nós somos o último obstáculo para o socialismo. Tá, ok? Pelo artigo 142, nós podemos, a pedido de qualquer dos 3 poderes, interferir pela manutenção da lei e da ordem, não para assumir o comando do Brasil. Em 64 foi diferente. Né? Basta ver o editorial do Roberto Marinho, de 7 de outubro de 84, onde ele começa: participamos da Revolução de 64, vem o Brasil aqui
num caos, né? Corrupção generalizada, desordem social, greve, etc. E começou lá em 61, né? No final de 63, 64, começo de 64, as mulheres na rua. Por que as mulheres na rua? Era questão de inflação. Tá? Por que toda a Igreja Católica apoiou? Porque nas ditaduras não existe cristianismo. Por que os empresários apoiaram? Em ditaduras não existe propriedade privada. Por que o PT odeia a propriedade privada? Me aponte um deputado que tenha sido empresário, comerciante, agricultor. Eles vêm de movimentos radicais ou ociosidade. Nunca trabalharam. Tem ódio de quem trabalha e tem propriedade privada. Tá? Os agricultores também, que não queriam a reforma agrária na lei e na marra, do Leonel Brizola, que pregava isso daquela maneira. Né? Fevereiro de 64, o Brizola estava a todo vapor. Queremos uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Quem seriam os constituintes? Operários, sargentos e agricultores. Não tem cabimento, com todo o respeito que eu tenho aos sargentos, aos operários, né? E os camponeses, ok? Não dá para fazer aquilo. É a mesma coisa que nós aqui fazemos a revolução da medicina. Talvez tenha um médico aqui, mas não está errado. É sempre usar a massa do povo, né, para atingir o poder. Mas depois que atinge o poder, a primeira massa sacrificada é o povo. Que não tem filé mignon para todo mundo. Essa história de todos iguais só existe numa circunstância, na miséria. Parte 4. Política no Brasil. Olha, acontece quando eu faço um pronunciamento, né, às vezes dando canelada, dezenas de deputados me cumprimentam, mas não tenho a coragem de falar o que eu falei com palavras mais amenas. Deixam passar. O Congresso nosso vem de muito tempo sendo comprado. Né? Compra com cargos, ministérios, secretarias, diretoria, como o meu partido. Mas não quero culpar o povo por ter botado gente esquisita lá dentro. O povo também vem sofrendo uma lavagem cerebral de décadas no tocante a isso daí. Você quer me deixar irritado? Me peça emprego. Não é trabalho meu. Okay? É comum para procurar deputado, o cara fez concurso público para dar um jeitinho, o que pode fazer? Nós não podemos nem tentar. Vamos ver se está tendo, mas não pode, você tem que dar um ponto final. Nós temos que dar exemplo, porque nós somos eleitos para fazer uma coisa e não o que eles querem. Ajudar o povo é no macro, é para todo mundo. Quais os reais objetivos das leis que a esquerda implantou em favor das minorias? Essa política de cotas é para nos dividir. A questão homossexual também para nos dividir, que tem, eu não sei quanto por cento, talvez tenha uns 5% de homossexuais no Brasil, não sei, mas é para dividir, jogar um contra o outro. Lei das palmadas, pai contra filho. Já não basta que tiraram a autoridade do professor na sala de aula, estão tirando agora a autoridade dos pais dentro de casa também. É jogar o norte contra o sul. Discutido na rodinha do deputado outro dia essa questão, né? Eu falei, olha, se eu sou nortista, não nordestino, nortista, aqui são 9, lá são 7 estados, se eu não me engano, né? É a região mais rica do mundo. Eu, na brincadeira, falei, eu topo, se eu for nortista. Tá ok? Agora, nós temos que manter a todo custo a unidade nacional. Como o país poderia melhorar o aproveitamento de seus recursos naturais e humanos? Nós temos como produzir riqueza aqui. Você quer ver? Eu vou falar uma coisa de Baía de Angra, inacreditável. A Baía de Angra, de terra, de Angra dos Reis a Paraty, né? Bastante tortuosa, 90 quilômetros. Ilha Grande, uma centena de ilhas. Maravilhosa. Água, temperatura boa, não tem onda. Há pouco tempo foi demarcada como estação ecológica de Tamoios. Uns 15 mil que, na periferia aqui, pescavam de varinha, levava turista pobre da Baixada Fluminense de manhã numa ilha e voltava de tarde. Né? Você, vamos supor, com um iate, que para mim, eu quero quanto mais gente de iate, melhor. Jamais vou criticar quem tem iate. Parabéns, nos ajude a ser igual a você e não te demonizar perante quem não tem nada. Isso na mão de espanhóis estariam faturando bilhões de dólares por ano com turismo. E agora lá, o pessoal está todo mundo migrando para o Bolsa Família
e vivendo, de certa forma, na clandestinidade. Nadar, mergulhar, tomar um refrigerante, uma cerveja com a tua esposa, com a tua namorada ali, isso não prejudica em nada o meio ambiente. Dá trabalho, dá dignidade para essas pessoas. E o custo para o governo? Zero. É muito fácil um candidato, né, falar: ah, nós temos que dobrar o salário do professor, o médico está ganhando pouco, o militar, coitado. Pô, mas não é campanha política, está dando Papai Noel. Vai ter que ser Pinóquio depois das eleições. Não pode ser por aí. O candidato não pode ter medo de perder voto. Você não quer votar em mim, companheiro? Esses são os motivos ali, tá? Mas me derrote nas ideias. Minério de ferro. Você não pode continuar exportando minério de ferro in natura. Você tem que ter uma siderúrgica, pelotizá-lo, agregar trabalho. Nós não podemos continuar exportando um navio de minério de ferro e recebendo uma canoa de aço ou uma jangada de laptop em troca disso. Nós não temos um Vale do Silício, não temos aqui como aproveitar essa massa humana maravilhosa que nós temos, que são pessoas que pesquisam, que buscam desenvolvimento. Tá? Essas pessoas, você não valoriza essas pessoas. O país que vive de tecnologia dos outros é um país fadado à escravidão, e nós somos escravos. Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, por coincidência, né? Tenho vários, né? Não é o ciclo de amizade, talvez como o de vocês. É muito maior, pelas minhas andanças, né? Ele está desenvolvendo um processo aqui de você pisar no freio do teu carro, um sistema lá, e recarrega uma bateria que você usa depois a energia elétrica lá na frente dessa bateria para impulsionar seu carro. Não teve como progredir aqui, não teve como ir para frente. Está onde? Está na França. Tem um parente da minha primeira mulher também, que sou separado, mexe com química orgânica, também tinha projetos na área dele. Para onde ele está agora? Está na França também. Então, nós aqui expulsamos cérebros e importamos cérebros de haitianos, cubanos, senegaleses. Está aberto as portas para iranianos também agora. Ok? Cada um, a minha interpretação é que grande parte dessas pessoas estão engordando o exército do PT e o exército do MST e do MTST. Entrevistando o deputado Jair Bolsonaro. Parte 5. Voto impresso. Pensando no futuro, eu apresentei uma emenda. A proposta de emenda à Constituição da reforma política. Foi uma dificuldade para aprovar na Câmara, porque o apoio era quase zero do meu lado. Qual foi o argumento que eu comecei a convencer pessoas, deputados do PMDB, PP, etc. Olha, por enquanto, todos nós desconfiamos do voto a presidente. Porque se eu estou lá, eu estou bem, eu não estou preocupado com fraude. Eu estou. Okay? Mas vamos pensar na presidência. O que pode acontecer em 2018 sem o voto impresso? Na maioria das sessões do Brasil, elas começaram com 10 votos de legenda para o PT. Eles começam com 40 deputados à nossa frente lá dentro. Elege mais uns 90, né? Vão ter praticamente um terço da Câmara. No mínimo, eles têm o poder de simplesmente aniquilar a Câmara, deixá-la fora de combate. E daí não tem como mudar mais nada. Eu sou autor disso, e o ministro Dias Toffoli, que está no TSE também agora, não tá feliz com isso daí. Já vi algumas matérias dele. Ele não cita meu nome, mas esculacha, né, o autor da ideia. E ele conversou para não ter dúvida, né, com o relator, o deputado Rodrigo Maia. Rodrigo Maia botou no relatório dele, nesse projeto de lei, que o voto impresso seria para 2022. Fiz contato com muita gente, ok? E conseguimos então chegar ao Eduardo Cunha, e ele determinou que 2018. Se bem que eu acho que tinha que ser 2016. Mas tudo bem, vamos ali entubar 2018. Se o Senado comprovar isso daí, ratificar, tudo bem. Caso contrário, o que pode acontecer? Muita gente esclarecida, talvez algum de vocês, não vai querer votar porque vai ter aquela
vai estar consciente até, né, que eu não vou participar de uma fraude, eu vou lá para votar e meu voto não valer para nada. Agora, o pessoal recebe Bolsa Família, comunidade quilombola, olha mais uma confusão para mim aqui, ó. Comunidade quilombola, comunidade carcerária que eles defendem, aqueles menores infratores, o estupro mata, estupro e degola, é menor infrator, coitado. Esse, que recebem bilhões, né? São tratados por ONGs que recebem bilhões para tratar desse pessoal. Aí tudo botaram 13 e vão fazer uma grande maioria lá. É o que aconteceu na Venezuela. A oposição resolveu boicotar. Se deu mal. Se deu mal. Parte 6. A armadilha da lei da escravidão. Faço uma matéria sobre a emenda constitucional 81, promulgada em meados do ano passado. Ela é bem clara, né? Todo aquele proprietário urbano ou rural que pratica o trabalho escravo, apenas será expropriação do imóvel, ou do campo para a reforma agrária, ou de vocês aqui para a reforma de casas populares, ok? Agora, tem muito jurista que entende que o trabalho análogo à escravidão é a mesma coisa que escravidão. Então, vocês vão ali na OIT, são 152 itens que dizem, né, o que é análogo à escravidão. Por exemplo, aqui nesse imóvel onde eu estou aqui, não sei, não me interessa, não sei se é particular ou empresa, né, mas se é particular. Tem o quarto de uma empregada doméstica ali que tem uma ventilação inadequada. Isso é trabalho análogo à escravidão. O proprietário perde o imóvel. Vamos supor aqui que nada é feito por acaso. Quando querem ajudar muito a gente, você tem que ficar preocupado. Quando alguém está tratando muito bem, você bota um pé atrás que pode ser que não seja, né, uma boa ação realmente. Aprovamos há pouco tempo lá a questão da lei dos caminhoneiros, né? Depois teve uma mudança. Cada 4h30, o cara do caminhão, o motorista tem que parar para descansar. Imagine ele com a carga de computadores parando na Baixada Fluminense. Muita gente boa lá, mas que tem de bandido não está no gibi. Agora, se ele prossegue na viagem, o tacógrafo na frente, a polícia rodoviária pega. 6 horas de viagem. Isso é trabalho análogo à escravidão. O empresário, dono, todos aqueles caminhões vai perder seu imóvel. Tá? Outra coisa mais grave, numa empresa também. O elemento, ele mora longe, um funcionário, pede, por favor, dia sim, dia não, dormir num canto da empresa. E dorme num colchão no chão, pela OIT, e isso é análogo à escravidão. Então os caras vão se preparando de legislações que a partir do momento que eu quero pegar aquela pessoa, ele pega. Parte 7. Impeachment. O tal do impedimento, o impeachment, eu vejo que tem materialidade a cassação dela. Um dos pedidos é meu. O informe que eu tive é que a assessoria jurídica do presidente da Câmara deu parecer favorável em meia dúzia desses. A saudosa OAB, no caso do Collor de Mello, um dos parágrafos da fundamentação do pedido de impeachment foi mais ou menos o seguinte: a própria manifestação de rua, tá, a insatisfação popular, é mais do que suficiente para que a Câmara instaure o processo de impeachment do senhor Fernando Collor de Mello. Quando você volta para a minha área aqui, Ministério da Defesa, né, em 99, o governo Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério da Defesa. Só teve 3 votos contrários. Eu fiz o que pude e acabei sendo um deles. O outro foi do Ibrahim Abiakel e o outro foi um deputado do Espírito Santo que era inimigo do Elcio Álvares, que iria assumir o Ministério da Defesa. Tá certo? E de lá para cá, a questão das Forças Armadas perdeu muita força, né? Não existe mais nas mesas políticas, né, de ministros a figura de um general ali, não existe mais. Fomos demonizados ao longo desse tempo todo. O penúltimo presidente nosso, Celso Amorim, entre outras passagens, né, quando ele estava na defesa ou quando era o chefe do Itamaraty. Quando Evo Morales tomou a refinaria da Petrobras, ele declarou, Celso Amorim, que o Brasil estava tendo um comportamento imperialista e estava certo aquilo que está sendo feito. Quando o Ahmadinejad, no governo Lula ainda, queria enriquecer urânio acima de 20%, é o que lhes dá capacidade para fazer a bomba atômica, ele teve lá com o Ahmadinejad tentando junto à AIEA, ok,
atender aquele pedido humanitário do Ahmadinejad, que era para fins pacíficos, aquela questão. No caso do Zelaya em Honduras, quando ele foi deposto pela Constituição, porque a Constituição diz o seguinte: se você falar em reeleição, você perde direitos políticos. Está na Constituição deles. Okay? E o Brasil fez aquela palhaçada de colaborar de modo que o Zelaya, depois de deposto, voltasse para dentro da embaixada e de dentro do muro da embaixada brasileira ficasse aí insuflando o povo contra o governo naquele momento. Quando houve o caso no Paraguai, participação do Celso Amorim também, houve o caso do Paraguai, eu não vou entrar na vida particular do Lugo, que ele era bispo, engravidou e fez vários filhos lá no Uruguai, no Paraguai. Okay? E ele foi destituído onde a gota d'água foi, onde ele determinou que a sua força de segurança, né, fosse fazer uma reintegração de posse junto ao MST deles, está na cara que o pessoal transformou em peneira esse pessoal. Não sei se foram 9 ou 10 que foram executados, ficaram irreconhecíveis. Assim, a elite paraguaia, que tem muito mais, pelo menos que parece, preocupação do que a nossa aqui, que elite para mim não é sinônimo de bandido, muito longe disso, okay? Resolveram, em prazo de poucos dias, numa votação lá no parlamento paraguaio, destituí-lo. Tá? Hoje o Paraguai já está noutra linha. Dado a isso, né, naquele momento, na semana seguinte, uma coisa muito importante aqui, foi relatado no livro do Mujica, esse episódio, né, na semana seguinte ia ter uma reunião do Mercosul, e eles queriam botar a Venezuela para dentro do Mercosul, e o Paraguai era contra. Então, o governo brasileiro entrou em contato com o governo do Uruguai, que tinha que convencer o Mujica, que era contra a saída do Paraguai, a mudar de posição. E veio um avião para cá, repito, relatado no livro do Mujica, né, trazendo aí o representante do governo uruguaio, isso contado no livro, na mesa, com a Dilma, etc., né? E nas negociações, a Dilma viu, contado no livro, que o representante uruguaio estava anotando. Ele falou: rasgue isso, essa reunião nunca existiu. Tá? O avião voltou para lá. E foi relatado no livro também que a senhora Dilma Rousseff, para esse episódio, com toda certeza para outros, ela toma decisões de Estado baseado nas inteligências cubanas e venezuelana. Ok? Se você falar impeachment, isso aí, não precisa mais nada além disso. Porque se hoje acontece, fala intervenção, né? O militar não vai para a rua para... Porque vão ter milhares de mortes. Que muita gente vai para a rua e fala: nós vamos ser torturados, agora a ditadura está de volta aí. Toda aquela história contada pela esquerda ao longo desse tempo todo. Então nós temos que ir convencendo o pessoal disso tudo. Eu não tenho preocupação, eu não tenho que pensar muito o que eu estou falando para você agora, porque eu teria que pensar se estivesse mentindo. Como eu não estou mentindo, o que eu estou contando agora, e já contei isso há 10 anos atrás, e se Deus quiser, espero estar vivo para contar daqui a 20 anos, vai ser a mesma coisa, porque a história não tem como mudar. É isso que nós precisamos, de verdade. Parte 8. Cortes nas Forças Armadas. A questão de corte das Forças Armadas. Esse ano, né, o orçamento já foi, do ano passado para esse ano, já foi bastante diminuto, e agora foi anunciado um novo corte em cima disso daí. De imediato, as informações que eu tive, que a Aeronáutica vai cortar em 40% o número de cabos e soldados engajados e reengajados. Okay? É aquele pessoal que fica até 8 anos e depois vai embora. Bem, vai influenciar também no serviço militar obrigatório. Em torno de 110 mil, 120 mil por ano, as 3 forças incorporam. Elas vão ter que fazer uma opção. Manter um número e não dar almoço para ninguém, ou diminuir o número para poder dar almoço para o pessoal. Até porque o que presta serviço militar obrigatório, mais de 90% é filho do pobre. Okay? É uma decisão difícil por parte aí dos comandantes. Mas onde eu acho que... Qual foi a intenção maior? Podemos ter problemas de rua daqui para frente. Né? O exército do MST está aí, né? Cada vez crescendo mais. O pessoal recebendo Bolsa Família em São Paulo, lá do nosso querido prefeito Haddad. Okay? E nós teremos uma quantidade menor, mesmo pela manutenção da lei da ordem, para intervir.
Então eu tenho essa fotografia, talvez algum general da ativa tenha uma fotografia diferente, vou respeitar a ideia dele, mas é minha ideia. Parte 9. Estado mínimo. Para mim tem que ser o estado necessário, né? Então, o mínimo necessário ali. Quanto mais estado na mão do chefe do executivo, mais refém ele passa a ser. Tá? Isso mais do que comprovado, né? Se for começar a ver Estados Unidos, Inglaterra, quantos estatais tem, não se compara conosco aqui. Se bem que aquele povo tem uma cultura, uma educação diferente da nossa, né? Não dá para comparar. O americano não pode ter essa briga que nós temos aqui, porque senão vai ser, aquele país vai ser destruído, para a nossa desgraça, inclusive. No meu entender, o dia que o americano sair do cenário político, vai entrar um vale-tudo em vários países do mundo, né? Você vê a questão da Petrobras. Há pouco tempo se discutia aí de privatiza ou não. Até, se eu não me engano, na reeleição do Lula, né? Ou na primeira eleição da Dilma, isso foi colocado em negociação e a esquerda defendendo ela manter-se como está, porque com o nome Petrobras, se não me engano, ela era a senha para ser privatizada. Você vê hoje em dia, o que interessa quase o pré-sal para a gente? Primeiro que a esquerda deve agradecer um tal de Emílio Garrastazu Médici, que até o governo dele, o nosso marco territorial, eram 12 milhas. Ele negociou porque tinha o Itamaraty, com patriotas, com gente decente, e passamos para 200 milhas. Agora, mesmo assim, como está aí, a Petrobras não tem como explorar, não tem recurso para tal. O americano passou aí a usar o gás do xisto, né? Menos dependência de petróleo. Fim do embargo, o Irã agora, mais 1 milhão de barris de petróleo, pelo menos por dia, no mercado. O preço do petróleo está lá embaixo, né? Chegou a bater $140, agora está na faixa de 45. Okay? Tem um lado bom, né? A Venezuela aí chega no fundo do poço mais rápido para ver se aquele povo sai daquela cadeia o mais rápido possível, né? E nós aqui estamos com problema. Okay? Nós aqui crescemos 2,5 milhões de habitantes por ano. De um dia para o outro são mais 8 mil, né? Tirando os mortos. E você precisa, por dia, mais ou menos, né? Mais 8 toneladas de comida na mesa por dia. Né? Por ano, mais 2.500 toneladas de comida, seja aterro sanitário, problema de poluição, transporte, água, saúde, violência explode. Okay? Então, voltando à questão do Estado, o Estado não tem que dar vazão a muitas dessas coisas aí. Okay? Então, você tem que partir, no meu entender, para privatizar o máximo que você puder. Logicamente, quando eu fui contra, antes que alguém fale aqui, não é a questão da Vale do Rio Doce, foi a forma como ela foi vendida. Okay? E eu acho que nós não podemos continuar exportando terras como você tira com a picareta, com a pau, com a máquina e manda embora. Não dá para continuar dessa maneira. Temos que ter siderúrgicas aqui para pelotizar o minério de ferro, né? Investir nessa área para agregar mais o que Deus nos deu. Entrar aqui na questão do agronegócio de cabeça. Não podemos tratar o produtor aí como bandido. Ok? Tem a questão do nióbio também, que estou na iminência de receber algo oficial de como o nióbio sai daqui, se sai como nióbio ou se sai como minério de ferro. Que eu lembro, é uma mina de chumbo da Plumbo, né, no Paraná, e há muito tempo isso aí, e o elemento mostrou umas pedras de galena para mim, com pequenos pontos amarelos e cor de alumínio, né? Seria ouro e prata, ou seja, a impureza da galena pagava todo o preço de quem importava. Será que a impureza desse minério de ferro com nióbio mais do que paga o que estou importando aqui? Você vê a questão aqui da China, investindo inicialmente, parece que 7 bilhões, ou 5, uma ferrovia do Acre ao Peru, para escoar o que o agronegócio faz aqui, produz aqui no centro-oeste. Bacana, legal, mas quando você fala em empréstimo, por exemplo, eu fico preocupado. Será que vão pagar de juros? Né? Isso vai ser coberto pelo que nós exportamos? Ou seja, nós não temos lucro nenhum quase em cima disso, fica para pagar juros apenas. Parece, se não me engano, o serviço da dívida nossa aqui, diário, está 1 bilhão e 300 milhões de reais.
Tem que buscar uma saída para isso. Tá ok? A questão de reservas indígenas, área de proteção ambiental, parques nacionais, estação ecológica. Quem está de paletó e gravata vai me chamar de bandido, nunca mais volta nesse cara. Eu não posso, né, pensar e um dia decidir as questões do Brasil mentindo para você. Não posso fazer isso. Continue escolhendo esses que estão aí. Ok? Mas isso daí tem sufocado o agronegócio. Você, não sei se porventura está assistindo esse vídeo agora aqui, né? Você vai jantar ou almoçar, isso aí você tem que ter no campo. Você não tem como desmatar. Não desmatar para você criar boi, para você plantar arroz, feijão, soja, etc. Não tem como plantar soja na cobertura do prédio e criar boi aqui no quintal. Essas questões têm que ser discutidas. Não dá para continuar nessa política ambientalista, nós estamos aí. Ela está completamente agregada a interesses internacionais. É até bom, quanto nós menos vier a produzir, ou com mais caro, mais fácil fica o que se produz na Austrália, por exemplo, que já abastece grande parte da Europa, China, etc. Então essas questões todas, eu estou muito rápido aqui, não sou especialista no assunto, okay? Mas são questões que eu gostaria de levar por ocasião no debate, numa candidatura presidencial no futuro, e não ficarmos atrelados em Bolsa Família e Pronatec. Isso é para campanha, desculpa, que o prefeito lá do fim do mundo aqui, não sei de onde, é lá para o prefeito discutir isso aqui, não é para nós aqui. Parte 10. Programas sociais. O Brasil, olha só, para perder voto agora, ok? O Brasil, nós gastamos por ano no orçamento 120 bilhões de reais com projetos sociais. Aí entra Bolsa Família, ONGs, Brasil Carinhoso, tudo que você possa imaginar. Até quando o Brasil vai conseguir manter os 120 bilhões e, o que é pior, aumentar um pouquinho todo ano que vem aumentando? Até quando? Porque a grande massa beneficiária disso, ela está se acomodando. Ela não quer pegar o emprego aqui para não perder lá. Pelo que eu tenho ouvido falar, no Nordeste, percentualmente, há o maior número de beneficiários de Bolsa Família. Mais diferente da região mais do Sul. Okay? Que mais cedo ou mais tarde, a classe, quem produz, não vai conseguir produzir o suficiente para gerar impostos para pagar isso aí. Você vê em Cuba, o salário da massa em Cuba são $20. Hoje seriam R$60. Você vai lá no armazém, você tem uma cota, 8 ovos, 2 xícaras de arroz. Lá é crime você vender alimento. Vamos ter que esperar chegar a esse nível para tomar uma providência? Eu não quero a maldade de ninguém, eu não quero matar ninguém, não quero ver ninguém sofrer. Mas a maneira como a nossa política econômica está sendo feita, a tendência vai ser, né, não vai demorar muito, né? Todos nós estamos numa situação de igualdade, que a esquerda sempre fala, igualdade, mas por baixo, na miséria. Parte 11. Direito de resposta. O pessoal que quer ter uma posse de arma em casa, se não mudar esse governo, não vai ter. Se botar o PSDB lá, também não vai ter. Porque eles apoiam isso aí. Ou eles tiram algumas exceções de alguns deputados. Se botar aquela menina do partido Rede, é a mesma coisa. De esquerda, veio de lá. Aí quantas pessoas são? Hoje em dia, 110 mil querem o CAC, que é o pessoal colecionador, atirador e caçador. Que muitos descobriram que a maneira de ter uma arma dentro de casa é essa. Isso não tinha essa corrida até antes do Estatuto de Desarmamento. Agora, quantos não entram, não pedem para se associar aí, né, para ser CAC? Porque é uma quantidade enorme de documentos. Não tem paciência para isso. Então, eu não quero armar o povo, eu quero dar o direito ao cidadão, caso queira ter uma arma, a posse, tenha dentro de casa. Quantos milhões estão aí? E do outro lado não vai ter. Eu vou acabar com a luta de classe. Depender de mim, Secretaria de Direitos Humanos, eu vou implodir isso daí. Para defender bandido, como eles defendem. Eu quero a redução da moralidade penal. Okay? Eu quero fazer negócio com o mundo todo. Não apenas aqui com o Mercosul, aqui na América do Sul. Tu acha justo o Brasil vir instrução normativa de 21 de março do ano passado,
abrir a importação de bananas do Equador diretamente para o CEAGESP em São Paulo, prejudicando o Vale do Ribeira, a área mais pobre do lado, prejudicando o Vale de Jequitinhonha, prejudicando Santa Catarina. E aqui no Nordeste, em parte também, tem banana aqui, banana tem em qualquer lugar. Qual a intenção disso, desse atual governo que está aí? É o grande pátria bolivariana. O que depender de mim para buscar uma legislação mais próxima da americana, eu vou fazer a parte penal. Pelas informações que eu tive, né, consultando, eu gostaria que cada estado tivesse o Código Penal. Se assaltar banco na Bahia dá 10 anos de cadeia, e aqui dá 1 ano, vocês vão ver a quantidade de gente que vai vir assaltar banco aqui não na Bahia. Você vai ter que pressionar a sua Assembleia Legislativa nesse sentido. A questão de progressão de pena, lê Tio Patinhas, Zé Dirceu lê Tio Patinhas na papuda e ganha bônus. Quem viu e lê aquilo? Ele teve dormindo na biblioteca, fazendo o quê? Se nós, nessa parte penal, realmente não intimidarmos o criminoso, eu não estou falando ladrão de galinha, mas ele tem que ser punido também. Okay? Cada vez mais a violência vai crescer no nosso país, ainda mais, né? Nós temos um país onde a taxa de desemprego está mais de 40%. Estou mentindo? O IBGE fala 7, 8, né? 26, a Dilma Rousseff, na campanha do ano passado, ela falou que 56 milhões de pessoas vivem do Bolsa Família. Ela falou. Isso é mais de 1/4. Mais de 25%. Então só aí temos 25% desempregados. Quem recebe seguro-desemprego está empregado. Quem não quer trabalhar também é tido como empregado. Quem recebe seguro-desemprego... Então você pode ver, aí dá 40%. Agora qual é a prova maior que te dou que eu estou falando a verdade? Quando a taxa de desemprego é pequena, o número de mortes por 100 mil habitantes também é pequena. O cara chega, sai cedo de casa, né? Geralmente o homem, né? Os maiores criminosos são os homens, na mais de 90% dos crimes são cometidos pelos homens, e chega cansado e vai dormir, cuidar da família, tal. Não fica no botequim, não fica, né, falando besteira muitas vezes, rangendo encrenca na rua. E a nossa taxa de mortes por 100 mil habitantes está na ordem de 27, enorme, uma das maiores do mundo. Prova que o desemprego é alto em nosso país, não podemos escamotear números. Você pega um decreto, a senhora Dilma Rousseff, eu não sei, 2 anos, eu acho, quem ganha mais de R$70 por mês está a classe média. Decreto presidencial. Nós temos que acabar com mentiras. Gente. Não me preocuparei com reeleição. Se se preocupar, se torna um político igual a outro qualquer. Ok? Entre para fazer uma refinaria. Qual estado seria do Nordeste, por exemplo? Qual tem mais eleitores? Ou qual estaria mais próximo de um centro consumidor? Eu não teria essa preocupação. Eu vou agradar o Ceará e prejudicar o Piauí, por exemplo. Não me interessa. É aquele que tem mais condições do porto, né? Produzir, refinar, distribuir. Tem que ser assim. Parte 12. Se o Brasil estiver bem, eu estarei bem. Então, o meu pensamento não é eu estar bem, o Brasil está bem. Para mim, o Brasil estando bem, eu estarei bem também. Então, é esse sentimento que eu tenho. Eu estou no 7º mandato de federal, 2 anos de vereador, 17 anos de exército. Nunca tive nenhum problema de acusação. Será? O ano passado tentaram me botar nessa brincadeira aí, né? Com 200 mil da Friboi na minha conta de campanha. No dia seguinte, o dinheiro saiu fora. Ok? Fui citado no mensalão. Essa imprensa não falou nada. Joaquim Barbosa fez um trabalho excepcional. Ele levava em conta a data de saque de dinheiro e as datas importantes do que era votado na Câmara. Fez esse cruzamento, chegou à conclusão que ele falou, o único deputado que não foi comprado pelo PT foi o senhor Jair Bolsonaro. Okay? E depois também na questão do tal do Petrolão, o Alberto e o Cef, né, perguntaram para ele, né, resolveram inverter. Quem não levou dinheiro no PP? Só 2. Um é o senhor Jair Bolsonaro. Depois apareceu mais um, ele se enganou, né? Eu não quero falar nomes aqui, a gente pode esquecer alguém. Não quer dizer também que todos que estão agora com o nome do Supremo sejam culpados. Pode ser que tenha algum inocente ali também. Okay? Mas se fizer o trabalho em cima das votações, e quando eu vou na padaria é para comprar pão, né? No açougue comprar carne. Quando o executivo vem oferecer coisa para nós, é para comprar voto. Parte 13.
Ocupação territorial na Amazônia. Viajei muito pela Amazônia, não servi lá, pelotões de fronteira, um projeto maravilhoso, o Calha Norte, que nasceu no governo Sarney. O pessoal gosta muito da pancada no Sarney, né? Mas quero falar bem dele também. Nasceu com ele e com o então ministro Leônidas Pires Gonçalves, na época, nos pelotões de fronteira, eles serviram de polo de colonização para nós consolidarmos a nossa fronteira, mas com Fernando Henrique Cardoso, ok? Tudo mudou. Se encheu de reservas indígenas, em especial, onde tem o pelotão de fronteira, reserva indígena em cima. Então, você tem ali um espaço de 500 por 600 metros ali dentro, um pouquinho mais talvez, você não pode sair daquela cerca para nada. Quiser pegar um peixe ou atirar num veado de 4 patas, você vai ter dificuldade. Nós, inclusive, né, ainda, deve ser ainda, né, se chega um índio com problema de saúde, o tenente do exército não pode atender, tem que ser o tenente da FUNAI. Para o índio não se acostumar a ser nosso amigo. Se bem que nós estamos fazendo incorporações. Tem pelotão de fronteira que 90% de cabos e soldados são índios. E eu estou tentando há algum tempo buscar uma maneira que eu não posso fazer sem conversar com comandantes. Todos favoráveis a discutir a ideia. Mas não sei como o executivo, o presidente vai entender, de nós buscarmos a linha de estabilidade para parte desses índios que prestam serviço militar para conosco. São homens realmente melhores que o Vietcong, no caso de uma tomada territorial. O cara que conhece a Amazônia. Temos que buscar maneira de colonizar essa região. Não podemos deixar as reservas indígenas da maneira como estão, porque mais cedo ou mais tarde vão se tornar independentes. O caso Raposa da Serra do Sol, os risicultores queriam 1% da área que ia ser demarcada. 1%. O governo do PT não deixou. Estamos agora um conglomerado de favela na capital de Roraima. Tinha gente que explorava ali o turismo, certas lagoas, etc., né, lagos. Foram todos ser favelados ali em Boa Vista. Parte 14. Redução da maioridade penal. Só uma questão pesa na redução da maioridade penal. Eu não posso precisar os números para você aqui, mas mais de R$1 bilhão por ano são para ONGs. Grande parte dela para defender menores. Se tu botar na cadeia esses menores, que lá é o local deles, este pessoal que tem ONG vai deixar de ter, não vai ter recurso. Só que essas ONGs, grande parte delas, são indicações de deputados do PT e PCdoB. Por isso essa onda toda, não a redução. O resto é firula. O moleque sabe o que faz com 16, 17 anos. Pega um garoto de 12 anos agora aqui e fala, fura aquele cara. Ele não fura, você manda, fura, ele não fura. Ele até chora. Por que um 16 vai fazer isso? O dia que eu ver essa molecada aí assaltando aí livraria, né? A gente vai acreditar que realmente eles estão atrás do saber. Por enquanto, não. Chega no moleque da favela aí, olha, miserável vagabundo, tem na favela e tem aqui no asfalto também, tá? Para não chamar, já que eu estou contra a pobre aí. Me policiando agora aí. Dá um livro para ele. Fala que ele está errado. Vê o que vai acontecer contigo. Tá? Aí não sabia o que estava fazendo. Está matando porque está com fome. Peraí, mas um cordão de ouro, um tênis. O que se vem fazendo no Brasil nos últimos anos, uma lavagem cerebral. É igual num sinal. Passou a ser direito do cara te pedir alguma coisa e dever você dar. Eu não dou. Uma vez com o filho meu menor, perguntei, né? Vai pedir, olha, eu vou fazer uma pergunta para o moleque, devia ter uns 15 anos de idade. 7 vezes 8. Se fosse petista, ele tinha uma cãibra mental e desmaiava na hora no chão ali, né? Não respondeu e não responde. Se tu responder, te dou R$10. Não responde. Agora, o PT está 13 anos no governo, por que não educou essa molecada ainda? Parte 15. Comunismo e populismo. O populismo é a última fase do comunismo. O pessoal tem que entender, né? Eu falo para as meninas, por exemplo, eu estou com 60 anos, né? Já fui garoto. Quando chega para você e fala, minha princesa, você tem que botar um pé atrás. Opa, será que eu sou princesa mesmo? O que esse malandro quer? Okay?
É que o governo faz com o povo brasileiro. Coitadinho do pobre, coitadinho do negro. Agora, a melhor maneira que nós temos de salvar o nosso país é você ter a paciência de conversar com paciência com quem está do teu lado. Mostrar alguma coisa no YouTube, Facebook, um jornal, né? Cuidado com os jornais aí, mas um jornal. Porque mostrar como é que são as coisas. Falar que ninguém vai ter pena de você, cara. Não tem filé mignon para todo mundo, igual o PT prega. A igualdade. Olha, o opressor, o capitalista, é isso ou aquilo, o burguês, pô, a elite branca. Eu vi um montão de cearense com olhos azuis aqui. Até um exemplo que eu falo muito sobre a questão das cotas, um exemplo que contei na tribuna da Câmara. Imagine no pilotismo de um prédio, um afrodescendente e um cearense. Um é negro, o outro é branco, cearense de olhos azuis. Filho de ambos, né? Cada um tem um filho na mesma situação. O filho do negro tira 6 num concurso público e vai tomar posse. O filho do nordestino tira 8, por ser branco não vai. Como fica a vida desses dois profissionais embaixo do pilotismo do prédio? Uma coisa é um ser flamenguista, outro vascaíno. Aquela brincadeira, gozação, foi rebaixado, não sei. Né? Outra coisa é que vai mexer com a vida deles eternamente. Ok? Não podemos apoiar a política de cotas. Políticas que nos dividem. Os poucos homossexuais ativistas, sei que é difícil, mas dirigindo-se a eles. Qual é o teu problema, cara? Você acha que eu não quero que você seja feliz, cara? Nós até brincamos, homens, né? Quanto mais melhor, sobra mais mulher pra gente. Isso é uma brincadeira. Agora, a partir do momento que você começa a criar lei para vocês, eu falei da tribuna da Câmara, PLC 122, homofobia. Eu falei. Né? Dados artigos, em vez de eu chamar alguém de boiola, é melhor tirar, dar 15 tiros nele. Eu tenho chance de ser condenado ao menos tempo e sair da cadeia mais cedo. Vai acirrar o ódio entre quem tem esse comportamento e quem não tem. Ok? A lei das palmadas. Foi a Xuxa Meneghel patrocinar a lei das palmadas junto com a Raia Silvia da Suécia na Câmara. Acho que em 2011, 2010, esteve lá. Eu fui na audiência pública, perguntei para a Raia Silvia, né, se eu der um tapa na bunda do meu filho com 17 anos naquele tempo, né, o previsto no projeto era afastamento do lar. Agora eu não tenho o país. A maioridade é 16 anos de idade. Vão tirar minha autoridade em casa, vão pegar o Pedrinho de 6 anos na escola, vão fazer de bobinho, ou se quiserem prejudicar o pai dele, bota na cabeça dele, fala uma besteira na escola que o pai agrediu, ou deu uma bronca, conselho tutelar vai bater na porta do pai. Quando o filho chegar em casa, o pai vai falar: meu filho, o que você falou na escola? Você está falando mal do papai? Uma briga de casa, pai e filho. Assim era na União Soviética. Os filhos estimulados a denunciar os pais. É a política deles. A legislação que eu falei agora há pouco, da emenda Constitucional 81, fim da propriedade privada. Eu trabalho igual um desgraçado, muito trabalho para ter um patrimônio para a sua paz antes de morrer e para deixar para os filhos. E o governo quer nos tirar isso daí. Tu sabe que é taxar grande fortuna? O Chaves, antes de morrer, expropriou campos de golfe na Venezuela. Os pobres bateram palma. Eu não jogo golfe. Olha como está a Venezuela hoje em dia. Okay? O governo quer nos tirar a propriedade privada porque esse pessoal petista nunca trabalhou. São preguiçosos. Nunca trabalharam. Tem ódio de quem tem alguma coisa. E fala em dividir o que é dos outros. Bora dividir. Não posso falar 2 bodes, que hoje em dia tem fazenda, inclusive, né? Mas até há pouco tempo atrás, dividir os 2 bodes que tinha em casa. Não é dividir. Esse tipo de conversa tem que ir tendo, mostrando. Eu vejo o sargento do Exército da Reserva com o filho general. Feliz da vida. Na maneira como está, o sargento do Exército do futuro vai ver o filho cabo, vai ver o neto soldado. Todo mundo igual, na pobreza. Não queremos isso. Nós temos uma liberdade ainda muito grande em nosso país. Não podemos perder isso daí. Repito, essa perfeição hipotética, que você é um coitadinho, que o burguês
come filé mignon, você não come. Não tem filé mignon para todo mundo, a não ser que a gente comece a criar boi na Lua, em Marte, em Vênus. Talvez possa, não sei. Não entre nessa, minha princesa.